Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula. Vamos aqui para a resolução do CONTRAN, resolução 300 de 2008, né? Essa resolução do CONTRAN, ele vem aí regulamentar o artigo 160, né? O artigo 160 do CTB. Para quem não lembra, o artigo 160, aliás, é o último artigo lá do capítulo que trata da habilitação dos condutores, né? Vem comigo, né? O que trata esta resolução 300, né? Estabelece procedimento administrativo. Olha aí, quando fala procedimento administrativo, significa que é dentro do órgão de trânsito, né? Professor, qual órgão de trânsito? Vou anotar aqui, né? Essas coisas que fazem o aluno ficar competitivo, né? Detran, né? Por que Detran, professor? Já dei a deixa para você. O artigo 160 que vem regulamentar é o último artigo da habilitação. Qual que é o principal órgão executor da habilitação no Brasil? Os Detrans, né? Então está aí para você, Detran, né? Para submissão, né? Ou seja, obrigatoriedade, obrigar a pessoa a submeter ao quê? O condutor a novos exames para que possa voltar a dirigir. Olha, que possa voltar a dirigir. Então ele dirigia, né, por dois motivos específicos, e deixou de dirigir. Primeiro motivo, olha aí, ó. Primeiro motivo que ele deixou de dirigir, ó, ele foi condenado por um crime de trânsito e teve cancelada a sua carteira de habilitação, por exemplo, né? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, ou quando envolvido em acidente grave. Olha aí, acidente grave. Segundo motivo. Então, quem que vai ser freguês, sujeito a essa resolução 300? Aqueles que foram condenados por crime de trânsito, primeira hipótese, e a segunda hipótese, aqueles que se foram envolvidos em acidente grave. Professor, e aí? Somente essa informação você já mata algumas questões de concurso. Regulamentando o artigo 160 do CTB. Então tá aí para vocês, né? Então qual que é o objeto da resolução? Puxa, o cara dirigia, ele era habilitado de boa, de repente ele foi condenado aí a um crime de trânsito ou foi envolvido em acidente grave e ele deixa de ter essa permissão para dirigir, essa habilitação para dirigir. E o que o CTB fala? Principalmente em crimes de trânsito, né? O cara ali cometeu um crime não é uma infração, um crime de trânsito, foi condenado pelo magistrado. Teve suspensa, teve cancelamento da sua carteira de habilitação. Ele vai ter que agora, para ele voltar a conduzir, ele deverá o quê? Fazer novos exames. Quais exames? Aqui nessa resolução eu explico para vocês, né? Professor, pela ordem. Então está regulamentando qual o artigo do CTB? 160. Vamos lá para o 160 do CTB. Olha, condutor condenado por delito de trânsito. O juizão lá canetou o cara. Deverá, olha o verbo, deverá, ele vai ser obrigado, né, a ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir. Então a lei já diz, se você foi condenado, você é obrigado a se sujeitar a novos exames, né, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Professor, quais normas são essas, né? Resolução do CONTRAN 300 de 2008, bingo, né? Independentemente do reconhecimento da prescrição em face da pena concretizada pela sentença. O que significa essa parte final do artigo 160? Vamos lá, o cara foi condenado a 2 anos de reclusão, por exemplo. Ele foi lá, ele pagou a sua pena, prescreveu, ele cumpriu, acabou. E aí, professor, ele volta a dirigir? Negativo, lá diz, independentemente dessa prescrição da pena. Ou seja, ele vai ter que ser submetido à resolução 300 do CONTRAN. Bingo, ok. Professor, eu vi lá no começo, na ementa da resolução, que o senhor falou de acidente grave. Eu não vi acidente grave até agora, concordo. Então, o caput do artigo 160, ele fala delito de trânsito. O parágrafo 1º, em caso de acidente grave. Olha aí. O cara foi condenado, professor? O cara não foi condenado. Mas ele foi envolvido em um acidente grave. E a autoridade de trânsito, né? Aí a gente vai perceber que o CTB proporciona essa competência para a autoridade de trânsito suspender provisoriamente aí, né, a sua capacidade de dirigir, sua habilitação, né? O condutor nele envolvido, poderá, tá? Poderá. O outro aqui é deverá, tá?
poderá ser submetido aos exames exigidos neste artigo. A juízo, ou seja, quem vai decidir vai ser a autoridade executiva estadual, DETRAN, assegurado ampla defesa ao condutor. Olha que coisa interessante. No CAPT, no artigo 160, ele não tem direito a ampla defesa. Por quê? Porque ele já foi condenado, já há uma sentença. Lá no processo ele se defendeu, ele fez uso da ampla defesa, do direito ao contraditório, todos os meios de provas possíveis, legais, admitidos em direito. Aqui não. Aqui, ele é assegurada a ampla defesa. Por quê? Ele foi envolvido, né, no acidente de trânsito. É fato. Vamos lá. Aí o que acontece? Ele vai ter que falar, poxa, mas e aí, a sua culpa, a sua responsabilidade? Vai ser aberto um processo administrativo na qual ele vai se defender e falar, não, para aí, eu me envolvi, concordo, eu assumo. Só que o erro não foi meu. Tá? Eu fui vítima do erro do motorista tal, do condutor do veículo tal. E aí, então, ampla defesa, né? E aí, sendo, né, acatada, acolhida a defesa dele, ele não será submetido. Não sendo acolhida a defesa dele, ele será submetido. Isso que a gente vai falar em detalhes nesta resolução. E parágrafo 2º do artigo 160, né, vem comigo, no caso do parágrafo anterior, que é o acidente grave, a autoridade executiva estadual de trânsito poderá apreender o documento de habilitação do condutor até a sua aprovação nos exames realizados. Né? Então está aqui, se não for acolhida a defesa dele, que ele se envolveu no acidente grave, poderá ser acolhida, a gente vai tratar desse recolhimento da habilitação no artigo 9º da resolução. Bacana? Pronto, né? Então agora você já trouxe lá uma ideia, uma concepção do artigo 160. Lembrando, né? O artigo 160 é o último artigo do capítulo da habilitação lá do CTB. Então você já deve ter, eu imagino que na altura do campeonato você já assistiu a nossa grande aula, espetacular aula de habilitação lá do CTB. Bacana? Vem comigo. E agora, disposições gerais da resolução. Artigo 1º, né? Disposições preliminares, iniciais, que é nada mais que objeto, né? Objeto dessa resolução. Sempre o artigo 1º ele traz uma certa réplica da ementa da resolução. Estabelecer o procedimento administrativo, né? Ou seja, interno no âmbito do DETRAN, para a submissão do condutor a novos exames, por quê? Porque ele era habilitado. Para ser habilitado, ele passou por uma bateria de exames. Agora, novos exames para que possa voltar a dirigir quando for condenado por crime de trânsito ou quando envolvido em acidente grave. Tá? Então, são duas coisas aqui. E vamos ter 2 capítulos específicos. Um capítulo menor para tratar de crime de trânsito e outro capítulo específico para tratar de acidente grave. Né? Artigo 2º das preliminares aqui. Os procedimentos que trata essa resolução serão adotados pelas autoridades do órgão executivo de trânsito de registro da habilitação. Professor, registro da habilitação é uma competência de quem? Do DETRAN. Então é estadual. Em processo administrativo. Processo administrativo, então tem que ter um processo. Quando tem um processo administrativo, tem a administração pública e o particular. No caso aqui, o condutor. Ele tem que ser o quê? Notificado, ele tem que participar desse processo. Assegurada ampla defesa. Ampla defesa, isso cai em prova. Ampla defesa é apenas para aquele envolvido em acidente grave. Não tem ampla defesa no caso de quem? De quem foi sentenciado já pela justiça. No caso de condutor envolvido em acidente grave. Bacana, né? Ok, parágrafo único, vem comigo aqui. Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão prover aos órgãos executivos de trânsito de registro da habilitação das informações necessárias ao cumprimento dessa resolução. Ou seja, está falando, órgãos de trânsito, né? Vocês têm que dar cabo a essa resolução, né? Pronto, e agora? Agora a seção 1, né? Então, disse para vocês, novos procedimentos para adquirir a habilitação. É como fosse uma nova habilitação. Primeiro caso, está aqui. Qual que é o primeiro caso? O cara foi lá, canetado, foi sentenciado, foi condenado por crime de trânsito, delito de trânsito, né? E aí? Seção 1, artigo 3º. Então a gente vai falar agora todos os casos, o cara condenado, tá? O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido
e aprovado nos seguintes exames. Atenção, eu tenho que fazer essa analogia. São dois casos, o cara que foi condenado e o cara que foi envolvido em acidente grave. Aqui, no caso do cara condenado, o verbo é deverá. Então, o legislador não deu chance de interpretação em favor do condenado. Quais exames? Vem comigo. Aptidão física e mental, avaliação psicológica, escrito sobre legislação de trânsito e de direção veicular realizado na via pública em veículo de categoria para a qual estiver habilitado. Então aí segue aí, tá, basicamente a mesma regra da habilitação. Professor, tem pegadinha? Tem pegadinha. A gente viu que essa resolução ela trata de duas situações, né? Acidente de trânsito, condenação e acidente grave, o cara foi envolvido. Lá, quando não acolhida, lá no acidente grave, aqui é condenação. Tá? Quando não acolhida a defesa do condutor, ele vai incluir mais um exame, que é o quê? Primeiros socorros, né? Primeiros socorros, né? Então aqui primeiro socorro. Aqui não tem primeiros socorros, né? Estou dizendo isso porque pode ser objeto de prova, tá? Lá eu vou voltar nesse assunto. Então esses aqui são os exames. Professor, e aí? Cara, tem que saber. Tem que saber esse cara aqui. Você quer fazer concurso da banca da VUNESP, né? Da banca aí da FCC, gosta de cobrar essas coisas aqui. Tem que saber esses 4 exames aqui. Ok, vamos lá. Parágrafo 4º, artigo 4º. O disposto no artigo 3º só poderá ser aplicado após o trânsito em julgado da sentença condenatória, né? Então, olha só, né? Professor, como é que vai ser esse processo para readquirir a nova habilitação? Só depois que o juizão lá sentenciar e depois que sentenciar da sua decisão não caber mais recurso. Então, você tem que ter trânsito em julgado, não cabe mais recurso. Professor, por quê? Cara, você é inocente até que se prove em contrário. Rapaz, você foi condenado em primeira instância naquele delito, você recorreu. Cara, pela nossa lei do direito no Brasil, né, você quando cabe ainda recurso, ou seja, cabe a possibilidade de reforma da decisão, você é inocente, então você não pode ser punido. Agora, não cabe mais recurso, aí sim, aí vamos aplicar esse procedimento, claro, depois aí de você cumprir a sua pena, né, para você ser habilitado novamente. Então, só poderá ser aplicado, ok? Por quê? O cara fez um recurso, caiu lá no Tribunal Superior, o ministro daquele lá acata, não, eu acolho lá as razões do recurso, tá? E extingo a punibilidade. Pronto, aí ele não é mais punido, ele não foi mais condenado. Então, nesse caso, ele não pode ser penalizado, né? Esse dispositivo tem essa função. Artigo 5º, vem comigo. A autoridade de trânsito, após ser cientificada da decisão judicial, claro, decisão judicial, deverá notificar o condutor para entregar o seu documento de habilitação, pode ser autorização, permissão ou carteira nacional de habilitação, fixando o prazo não inferior a 48 horas contados a partir do recebimento. Vamos lá. Parágrafo 4º. Transitou em julgado. Bacana, transitou em julgado. O juizão, a autoridade judicial, vai ter que notificar, né? Vai ter que cientificar o que é autoridade de trânsito. Vamos lá. Cientificou. O que acontece? A autoridade de trânsito imediatamente, tá, vai ter que cientificar, notificar, num prazo inferior, notificar quem? O condutor, num prazo não inferior a 48 horas a partir do recebimento, né? Então ele vai ter que notificar ele. Para quê? Para entregar. Vem comigo, né? Encerrado o prazo previsto no caput deste artigo, deverá ser efetuado bloqueio no RENASH. O RENASH é o Registro Nacional das Carteiras de Habilitação lá, né? Que faz a gestão total, né? E aí, o cara está com a carteira, o cara não entregou a carteira no prazo previsto, né? Aí, professor, o cara parou na blitz, o cara vai lá no computadorzinho dele, opa! Essa carteira aqui foi cancelada por decisão judicial. Delito de trânsito, pronto, aí o cara vai recolher. Então ele vai lá e já vai comunicar lá, então tem o prazo, tem que cumprir o prazo, né? Aí vem comigo, olha só, o cara deu mais esperto, o cara não entregou. Se o condutor for flagrado conduzindo o veículo após encerrado o prazo de entrega do documento de habilitação, este será recolhido e encaminhado ao órgão de trânsito
de registro da habilitação. Então parou na blitz, é o caso que eu fiz, o cara foi lá, ele recolhe o documento e manda para o Detran, né, para as providências. Ok, artigo 6º. O documento de habilitação ficará apreendido e após o cumprimento da decisão judicial, depois do cumprimento da decisão judicial, 1 ano, 2, 3, né, e de submissão a novos exames, olha aí, com a devida aprovação dos mesmos, será emitido um novo documento de habilitação, mantendo-se o mesmo registro. Então tá aí para vocês, né? Lembre-se, né? Então pode estar no prazo de validade, aí vai emitir um novo documento, então aquela vai ser apreendida, novo documento, né? Mantendo-se o mesmo registro, então não zera a sua vida pregressa. Então esse aqui é o caso, né? É o caso aí que eu expliquei para vocês do cara que foi condenado em delito, né? Então tá aqui, bacana, certinho. E agora a seção 2. Agora a seção 2 é um pouco diferente. A seção 2 é o quê? O envolvido em acidente grave, tá? Ele está envolvido, né? Ele foi envolvido, ele não cometeu crime nenhum, mas teve um acidente grave, tá? E aí, pela prudência, a gente sempre tem que perceber o seguinte, qual que é o nosso fio condutor do CTB? A preservação da vida. O trânsito mata muito. Então, o cara foi submetido a um acidente grave, cara, o CTB, claro, né, colocou lá, opa, parou, vamos reciclar esse cara, vamos parar, vamos aí tirar o poder dele de dirigir, ele vai ser submetido a novos exames. Só que é o seguinte, para essa decisão, nós temos que comprovar a verdade real que ele realmente é culpado do acidente. O disposto no parágrafo 1º do artigo 160. O parágrafo 1º do artigo 160 do CTB traz o quê? Acidente grave. Tem por finalidade, olha aí, reavaliar as condições do condutor envolvido em acidente grave nos aspectos físico, mental, psicológico e demais circunstâncias que revelem a sua aptidão para continuar a conduzir veículos automotores, né? Sabiamente aí o CTB fez isso, né? Às vezes o cara aí se envolve em um acidente grave, né? Que tem aí envolvimento aí que tem aí a ocorrência de óbitos, né? De mortes, o cara fica traumatizado. É claro que o exame psicológico dele vai ser específico para identificar se ele está com condições psicológicas, mentais, até mesmo físicas para voltar a conduzir. Por quê? Porque o trânsito tem que ser seguro. E seguro significa dizer pessoas habilitadas para conduzir em perfeitas condições de condução, né? Ok, artigo 8º, vem comigo. Então tem que ter um processo administrativo, não é automático, né? O ato instaurador do processo administrativo conterá qualificação do condutor, descrição sucinta do fato e indicação dos dispositivos legais pertinentes. Então vai abrir aí, tá, um processo administrativo, vai ser instaurado, né, que diz aqui os documentos, o mínimo para instaurar. Instaurado o processo, far-se-á a respectiva anotação no prontuário do condutor, a qual não constituirá qualquer impedimento ao exercício dos seus direitos, né? Então é o seguinte, abrir um processo administrativo, tá? Abrir um processo administrativo lá no âmbito do Detran, lá na habilitação, lá no prontuário do condutor, lá no RENASH, vai colocar essa observação. Só que esta observação na sua carteira nacional não pode impedir do exercício de nenhum direito. Tá? Por quê, professor? Porque é o seguinte, objeto dessa resolução 2, delito de trânsito, crime, o juizão já condenou, lá ele exerceu o seu direito ao contraditório e ampla defesa, e aqui é acidente grave. No acidente grave, o legislador sabiamente colocou direito à ampla defesa. Ele vai ter que se defender disso aqui. Aí você agora começa a falar sobre a defesa dele. A autoridade de trânsito competente para determinar a submissão a novos exames deverá expedir notificação ao condutor, contendo no mínimo os seguintes dados, né? Então vamos lá, instaurei o processo, o 9º, agora eu vou notificar lá o condutor que ele está respondendo um sucesso aí para ser submetido a novos exames, né? Ok. O que tem que contar dessa notificação? Identificação do condutor do órgão de registro da habilitação, ok. Dos fatos e fundamentos legais que ensejaram a estrutura do processo administrativo e a finalidade da notificação, né? Que é apurar se tem condições aí de conduzir, voltar a dirigir, né? Aí, finalidade da notificação. 2 finalidades. Primeira finalidade, dar ciência da instauração do processo administrativo,
né, que já está lá no registro prontuário dele, e finalmente estabelecer data do término do prazo para apresentação da defesa. Quando ele é notificado, tá, ele vai ser notificado com 2 objetivos. Tem um processo administrativo contra você. Você tem que apresentar o quê? Uma defesa, um prazo de 30 dias, a gente vai falar para você. Por que a defesa? Porque ele foi envolvido no acidente grave. Ali está falando que ele foi responsabilizado? Não. Então tem que fazer a defesa. Opa, não sou eu, né? Não fui eu, né? É por isso. Aí vem. A notificação será expedida ao condutor por remessa postal, ou seja, ele pode ser notificado pelos Correios, né, por meio tecnológico hábil, ou outros meios que assegurem a sua ciência. Então, o legislador aqui colocou um rol aqui para notificar o cara grande. Na prova vai falar que a notificação vai ser pessoal. Não, não é pessoal. A gente viu que a legislação aqui trouxe vários meios aí para serem notificados, né? Esgotado todos os meios previstos para notificar o condutor, a notificação dar-se-á por edital na forma da lei. Pronto, aí publicamos no edital. Parágrafo 3º. A ciência da instauração do processo e da data do término do prazo para apresentação da defesa também poderá se dar no próprio órgão ou entidade de trânsito responsável pelo processo. Então tá aí para a galera, então vai ter dado para ele um prazo de defesa, né? Vem comigo. Parágrafo 4º. Da notificação constará a data do término para apresentação da defesa, que não será inferior a 30 dias contados a partir da data da notificação da instauração do processo administrativo. Então, para ele exercer o seu direito de defesa, ele tem até 30 dias, né? Tá? Até 30 dias. Né? Ninguém vai ser condenado aí sem um devido processo legal, tanto administrativo, tá certo, quanto judicial. Vale aqui também, princípio constitucional. Então, ele tem 30 dias para se defender, né? A notificação devolvida por desatualização de endereço do condutor no RENASH será considerada válida para todos os efeitos legais, né? Dispositivo esse muito utilizado lá no CTB. Então, o cara é obrigado lá, né, ter sempre interesse, o licenciamento é anual, sempre o endereço atualizado, né? A notificação a pessoal de missões diplomáticas e repartições consulares, de carreiras e de representação de organismos internacionais e de seus integrantes, será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis, passando a correr o prazo a partir do seu conhecimento pelo condutor. Ou seja, o parágrafo 6º é a notificação para que tenha a famosa imunidade diplomática, né? Então manda tudo para o Ministério das Relações Exteriores para resolver o problema. Artigo 10, ok. O que diz o artigo 10? Qual que é o trabalho? Então a gente está vendo o seguinte, o cara se envolveu em um acidente grave. A autoridade de imediato manda instaurar o processo. Tá? Instaurou o processo, o segundo passo, notificar lá o condutor. Tá? Quando instaura o processo, já faz a anotação no seu registro da sua habilitação. Aí notifica o cara, né? Notificou o cara para apresentar a defesa, no mínimo até 30 dias, ok. E agora o artigo 10, ele vai colocar o quê? Parâmetros mínimos necessários para quê? Para que ele exerça seu direito da defesa prévia, né? Aí a defesa deverá ser interposta por escrito, escrito. O examinador vai falar que é oral, né? No prazo estabelecido, no mínimo de 30 dias, contendo no mínimo os seguintes dados, né? Então, na defesa dele, quais são os requisitos que deverão apresentar? Nome do órgão de registro da habilitação que se dirige, Detran Mato Grosso, São Paulo, assim por diante, qualificação do condutor, exposição dos fatos, fundamentos legal do pedido, documentos que comprovem a alegação e data e assinatura do requerente ou de seu representante legalmente habilitado, mediante procuração na forma da lei. O que é mediante a procuração representante? Seu advogado, né? Sob pena de não conhecimento da defesa. Parágrafo único. A defesa deverá ser acompanhada de cópia de identificação civil que comprove a assinatura do condutor. Bacana, então temos aqui, né, o artigo 10, ele trata aí parâmetros para que ele exerça o seu direito de defesa, né? Artigo 11, vem comigo. Recebe a defesa. Então, primeiro instaurou o processo, notificou o cara, o órgão recebeu a defesa. É um mini processo administrativo. A instrução far-se-á através de adoção de medidas julgadas pertinentes
requeridas ou de ofício, inclusive quanto à requisição de informações de demais órgãos e entidades de trânsito. Então aqui está falando a instrução, né? A instrução. Por que a instrução? Para instruir para a decisão administrativa. Então ele poderá fazer requerimentos aí, por exemplo, ele poderá pedir um esclarecimento de informações a quem? A polícia lá, o agente de trânsito que estava ali, que fez a ocorrência, né? Pode, claro que pode fazer, pegar a opinião dele, né? Tudo isso para quê? Instruir o processo, né? Parágrafo único. Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, quando solicitados, deverão disponibilizar, em até 30 dias contados do recebimento da solicitação, os documentos e informações necessários à instrução do processo administrativo. Ou seja, que obrigou, tá, todos os órgãos e entidades de trânsito, né, em fornecer as informações em até 30 dias aqui da solicitação. Artigo 12. Concluída a análise do processo administrativo, a autoridade do órgão executivo de trânsito, de registro da habilitação, proferirá decisão motivada e fundamentada. Aí agora aqui é o julgamento. Então o artigo 12 traz o julgamento, né? Então, ó, primeiro, regra, instaurou, autoridade, o presidente do Detran. Na instauração, já faz a anotação, notifica o sujeito, o condutor apresenta a defesa vai para a instrução do processo. Depois da instrução, cai aqui que é o julgamento. Olha só, a decisão da autoridade de trânsito, ó, da autoridade aqui, que é do presidente do Detran, ele vai ter que ser, ó, a decisão tem que ser motivada e fundamentada, ou seja, não pode dizer, é o motivo, tanto motivo de direito quanto motivo de fato da decisão. Ela tem que ser motivada, fundamentada a decisão. Aí vem, quando ele vai decidir, ele pode decidir de dois meios. Primeiro, ele pode acolher a defesa prévia. O que é acolher? Ah, não, eu concordo com os fatos que você me apresentou. Tá? Eu concordo. Se acolher a defesa do condutor, o que vai acontecer com o processo? Vai cair no 13. Acolhidas razões de defesa, o processo será arquivado, dando-se ciência ao interessado. Pronto. Ok. Então, acabou, ele vai ser arquivado o processo e vai dar ciência ao interessado. E o 14? O 14 é no caso de não acolhimento. A consequência do não acolhimento é simples, né? O que significa? Que aí ele será submetido aos novos exames para poder dirigir. Tá aí, bingo, né? Vem comigo aqui, né? Em caso de não acolhimento da defesa ou do seu não exercício do prazo legal, ok, da defesa, né? A autoridade de trânsito determinará ao condutor a submissão das seguintes... Determinará, ó, aqui mudou, agora ele vai ter que ser submetido aos exames, né? Quais exames? Aptidão física e mental, tranquilo, avaliação psicológica, né? Escrito sobre legislação de trânsito, noções de primeiros socorros, ó, que é diferente lá do delito de trânsito, né? E finalmente de direção veicular, realizado na via pública em veículo de categoria para o qual estiver habilitado. Então tá aí ele passa a ser submetido aí a esses exames aqui para o cumprimento do artigo 160, parágrafo 1º do CTB. 15. A autoridade de trânsito, após determinar a submissão de novos exames, notificará o condutor utilizando os mesmos procedimentos do parágrafo 1º, segundo do artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 9º dessa resolução. O que é isso, né? Notificação por... O parágrafo 5º é notificação por edital, o segundo é encaminhar para o endereço, né, dele. Então, ele vai notificar o cara lá, né? Contendo no mínimo os seguintes dados. Então, como é que é? Então, aqui decidiu que ele vai ter que ser submetido aos novos exames, tá? Qual a notificação? Vai ter que ter o prazo do mínimo 48 horas a contar do seu recebimento para entregar o documento de habilitação, quando determinada a sua apreensão pela autoridade executiva estadual de trânsito nos termos do parágrafo 2º do artigo 160. Então aqui, como ele vai submeter a exames, ele vai ter que entregar no mínimo em 40 até 48 horas aí para entregar a sua habilitação, né? Identificação do órgão de registro da habilitação, ok. Identificação do condutor e o número de registro do documento de habilitação, ok. Número do processo administrativo e finalmente nós temos aqui a submissão a novos exames, a fundamentação legal, né? Ok, aqui vai passar todos os exames que deverá ser realizado para voltar a conduzir veículos, voltar a ser habilitado, né? Ok, vamos lá, parte final. Artigo 16.
Encerrado o prazo para entrega da documentação de habilitação, que é até 2 dias, né? No mínimo até 2 dias, a autoridade de trânsito vai inscrever a decisão lá, o Renache. Mesma coisa do outro lá, tinha 2 dias, não entregou, né? Ok, 17. No curso do processo administrativo, que trata essa resolução, não incidirá nenhuma restrição no prontuário do condutor. Parou. Como assim, professor? Eu entrei com minha defesa. Eu posso ter alguma restrição? Nenhuma. É só depois da decisão lá que faz a decisão de não acolhimento da sua decisão. Inclusive para fins de mudança de categoria, de documento de habilitação, renovação e transferência para outra unidade da federação, até a ciência da notificação que trata o artigo 15. Né? O que trata o artigo 15? Ali já chegou à conclusão que ele vai ter que ser submetido a novos exames. Ponto final. Isso que trata aí o artigo 15, né? O processo administrativo deverá ser concluído no órgão executivo estadual de trânsito que instaurou, mesmo que haja transferência do prontuário para outra unidade da federação. Então o cara mora em São Paulo, mudou para Goiás, né? E aí, professor, o processo vai andar? Não, vai terminar lá em São Paulo, né? Isso aqui para evitar o espertinho, né? O órgão executivo estadual de trânsito que instaurou o processo e determinou submissão aos novos exames, deverá comunicá-la ao órgão executivo estadual de trânsito para onde foi transferido o prontuário para fins de efetivo cumprimento. Então, começou aqui, ele tem que avisar os outros Detrans, né? Beleza, né? Vamos lá, penúltimo artigo. O curso de reciclagem previsto no artigo 168.3 e 4 do CTB, e os exames descritos nesta resolução deverão ser realizados pelo órgão executivo de trânsito responsável pelo prontuário do condutor ou por entidade credenciada por ele indicada, exceto o exame de prática de direção veicular, que é realizado exclusivamente por aquele órgão, né? Então aí para a galera, isso aqui repete o que está lá no CTB, né? Ok, parágrafo único, o órgão executivo de trânsito poderá autorizar em caráter excepcional a realização dos exames e da reciclagem em outra unidade da federação. Essa resolução entra em vigor dia 1º de julho de 2009, Alfredo Pérez da Silva, presidente do CONTRAN naquela época, né? E aí, professor? Bacana. Então tá aí para vocês aí, mais uma resolução para vocês aí, paga, né? Estudada, tranquila. Isso aqui você assiste essa videoaula, eu aconselho, cara, assiste na velocidade 1.2, 1.5, né? E depois você, né, passado assim, outro dia você vai dar uma lida, né, na resolução, assim, no material de apoio, cara, que você vai mandar muito bem. Encerramento de sempre, né? Olha só, o segredo é aproveitar os momentos bons para sorrir. Então, cara, você está passando um momento bom, vamos sorrir, né? E os momentos tristes para aprender a crescer. Duas coisas diferentes, mas importantes para a vida, né? Então, um momento bom, vamos sorrir, né? Não vamos complicar a nossa vida. Agora, está passando por um momento ruim, um momento triste, nós temos que sempre aprender para crescer. Eu digo para vocês, né? Aqueles que aprendem pela dor, cara, olha, eles crescem, cara. Aprende, claro que aprende, porque ninguém gosta de sofrer. Pessoal, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique like.